Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui começa mais um Papo Desinformante. A gente conversa sobre as últimas notícias do campo da desinformação. O Telegram suspendeu essa semana o grupo de extrema-direita B38. Possuía mais de 67 mil membros. Após a medida, a empresa também alterou ontem as suas regras de uso, prevendo que vai passar a remover conteúdos ilegais. João, como analisar essa aplicação de medidas contra a desinformação no Telegram? É mesmo aquele acordo do TSE que começou a fazer efeito? Acho que sim, Ana. Acho que isso é uma consequência de tudo que a gente viu acontecer em março, quando o Telegram primeiro foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, depois anunciou que iria acompanhar os grupos públicos e trabalhar com algum tipo de moderação sobre conteúdo de desinformação. Depois eles vieram a assinar aquele acordo com o TSE de colaboração contra a desinformação e agora fazem essa primeira medida bastante nublada, é preciso dizer. Assim, o que eles avisam é que teve algum tipo de conteúdo ilegal e que estavam esperando que o moderador retirasse esse conteúdo ilegal para voltar o grupo para o ar. A mudança de termos de serviço que aconteceu nessa semana também aponta nessa direção. Olha, nós vamos trabalhar sem a permissão a conteúdos considerados ilegais na maioria dos países. Eles dizem como terrorismo e abuso infantil. Então, é aquilo que os advogados chamam de um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Essa abertura, né, de tudo que é considerado conteúdo ilegal eles poderem trabalhar como proibido, significa que eles vão ter bastante liberdade, discricionariedade para considerar um conteúdo ilegal ou não. Isso é positivo no sentido de permitir que o Telegram combata de alguma forma a desinformação que seja ilegal. A gente precisa lembrar, por exemplo, que durante as eleições a divulgação de fatos sabidamente inverídicos por parte dos candidatos é considerado ilegal e é um crime eleitoral, mas também eu diria, bastante pouco transparente ainda como é que a plataforma vai atuar. Então, eu acho que a gente tem que continuar atento, acompanhando muito de perto cada passo aí do Telegram, e aí vale destacar o trabalho do núcleo jornalismo, que pegou essa questão dessa suspensão por um monitoramento próprio que estava fazendo e trouxe essa informação à tona. Então, não foi a própria empresa que anunciou nada, foi a partir de uma apuração jornalística que a gente ficou sabendo disso, e acho que teremos que seguir acompanhando muito de perto para entender em que direção vai o Telegram. Acompanhemos, então, os próximos movimentos aí da plataforma e também do tribunal, né? Vamos ver. Bom, com a popularização da inteligência artificial, os robôs que eram apenas ficção nos cinemas ou nos desenhos animados, tipo Jetsons, se tornaram realidade. Diferente do que era retratado no imaginário da maioria das pessoas, os robôs presentes nas redes sociais não são humanoides. Mas afinal, o que são eles? Eles são bons ou são ruins? Liz, explica para a gente as nuances da atividade desses robôs digitais, que é o tema do ponto de vista de Wilson Seron dessa semana. Oi, Ana, então, né, uma grande questão. Como você disse, os robôs, os bots, né, que são a abreviação de robot em inglês, eles não são humanoides, eles são softwares que eles podem interagir com humanos através de um comando, né, seja um comando tátil ou um comando de voz. E a gente vê muito esses contatos, né, essa interação, quando a gente tenta falar com uma loja online ou com um banco, é muito utilizado hoje em dia. Mas há exemplos mais aperfeiçoados dessa inteligência artificial, como a Alexa ou a Siri, né, que tem um diálogo mais inteligente, digamos assim, com o usuário, consegue fazer conversas mais complexas do que simplesmente responder a um comando específico. E essas ferramentas que utilizam essa inteligência artificial podem ser muito benéficas e úteis no nosso dia a dia, né? E elas são muito utilizadas também nas redes sociais. O Twitter, por exemplo, existe uma possibilidade de você criar bots e surgiram a partir disso iniciativas animadoras dentro da plataforma, né? Como a Amazônia Minada, né? Que é um software, um bot que tuita sempre que encontra um requerimento de mineração em terra indígena e também unidades de conservação integral da floresta amazônica. E também tem a Fátima, que a gente até já falou aqui
no Papo Desinformante, que era o bot da agência de checagem aos fatos. Então, são iniciativas animadoras, mas também não são as únicas, né? Porque ao mesmo tempo que essa tecnologia vem sendo usada para o bem, digamos assim, ela também vem sendo usada para manipular o debate público e para também disseminar desinformação. O Wilson Serón destacou, no ponto de vista dele, né, que muitos estudos vêm identificando esse uso de robô para publicar conteúdo de uma forma automatizada e com esse objetivo de promover um determinado conteúdo na plataforma, e muitas vezes com esse teor, como eu tinha dito, desinformativo. E esses robôs também são muito utilizados para promover ataques políticos e também ataques a minorias, a grupos minoritários. E muitas vezes disso eles manipulam o debate público, fazendo o usuário entender que algum tipo de conteúdo está sendo muito comentado, mas não, ele está sendo impulsionado por robôs. E essa questão toda da inteligência artificial é um tema que a gente também já tratou no nosso ponto de vista há umas 2 semanas atrás, com o Marcos Quiles, que ele fala um pouco dessa dualidade da inteligência artificial, que é capaz de promover, inclusive, as deepfakes, que a gente também já conversou aqui, né? E é preciso entender como também essas plataformas estão utilizando essa inteligência artificial para combater a desinformação. O Wilson Serón, ele terminou, né, esse ponto de vista super interessante, né, no Desinformante, destacando a necessidade da gente aprofundar nos estudos dos robôs e da inteligência artificial, mas também encontrar meios para regular essa inteligência, o que é algo que o Brasil, inclusive, já está tentando fazer. É um tema que está em debate no Senado Federal, e a gente também vai ficar acompanhando esse debate para entender como a gente pode regular e, enfim, tentar criar um ambiente um pouco mais saudável nas redes. Legal, Liz. Textos completos do Serón e do Quiles, lá na seção Ponto de Vista, no desinformante.com.br. Membros da Comissão de Justiça do Senado norte-americano estão considerando a necessidade de uma lei para que as grandes plataformas disponibilizem seus dados para o estudo dos pesquisadores e do público em geral. Avanços pela frente, Matias? Oi, Ana. Exato. Na última semana, o Congresso americano ele se reuniu para debater, fazer essa audiência sobre a transparência das plataformas. Então, chamaram pesquisadores, formuladores de política, e viram que existe essa necessidade de abertura, principalmente para pesquisadores e também para o público em geral. Uma das pessoas que foi convidada para falar nessa audiência foi o Brandon Silverman, que é o cofundador da ferramenta de transparência CrowdTangle, que hoje pertence ao conglomerado Meta. E a gente já falou anteriormente no Desinformante como a Meta vem caminhando a passos largos para fazer esse desmonte, diminuir a transparência que existe no CrowdTangle. Então, hoje, não é permitido, segundo essas grandes empresas de tecnologia, a aquisição de dados por outras formas, como rapagem de dados ou coleta usando ferramentas computacionais. Então, a gente depende dessas empresas para termos acesso aos dados. Então, uma das plataformas que permite o acesso maior é o Twitter. Porém, não é onde estão a maioria dos usuários. Hoje a gente vê um grande crescimento do TikTok e de outras plataformas, como o YouTube também. Então, quando os estudos acabam sendo muito focados no Twitter, onde existem esses dados um pouco mais abertos, ele representa apenas uma parte, não o todo. Então, o Silverman falou que, nessa audiência, que é importante também, quando criar uma legislação, que não exista uma abordagem única. Então, entender que existem diferentes formas de fazer esse processo de transparência. E outro ponto levantado por uma outra pesquisadora que estava lá também, que era a diretora do Programa de Regulação de Plataformas de Stanford, a Daphne Keller, ela falou que existe esse cuidado com os dados que vão ser abertos também, porque existe todo o cuidado que são usuários que estão atrás. Então, quando esse processo existir, as plataformas e o governo, eles têm que estar bem conscientes de como fazer isso. Apesar de ter tido essa audiência, não é positivo, assim, o que os pesquisadores viram. Eles acham que os Estados Unidos têm essa maneira de ter muitas audiências e acabam não chegando a uma regulação de fato. Enquanto lá na Europa, na última semana, já chegaram a um acordo que praticamente põe essa regulação sobre as plataformas pronta para começar no próximo ano. Então é isso, Ana, com você. Legal, Matias. Matéria completa do Matias lá no desinformante.com.br. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem tem mais Papo Desinformante e tem também o Desinformante Explica, aquele conteúdo com mais profundidade, numa tomada de 10 minutos para você ficar por dentro do debate da desinformação.
Para isso, você se inscreve aqui no canal, para não perder o próximo vídeo, o próximo papo. Até a próxima. Tchau!